Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, irmanados pela força do Espírito em torno da presença do Cristo ressuscitado, damos graças ao Pai por esse dia de domingo, nossa Páscoa semanal. Contemplamos o mistério de Cristo que veio para os pecadores, para curar os que estão feridos. Ele é o pastor que conduz o seu povo. Então, que nós possamos deixar a força do ressuscitado nos levantar e nos renovar. Então, a primeira leitura está em Oséias, capítulo 6, versículo 3 a 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3 a 6. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o sol. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrastei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, a primeira leitura, Oséias dirige duras críticas às práticas religiosas infecundas e exteriores do sacerdócio e do povo de Israel. Ofereciam sacrifícios e holocaustos que não correspondiam ao amor divino, pois pareciam ofertas a divindades pagãs, idolatria. O profeta denuncia tais práticas e anuncia que o Senhor prefere misericórdia a qualquer oferta ou sacrifício. Deus deseja que seu povo lhe conheça, viva no conhecimento de quem é Ele, viva no amor e na misericórdia, mais do que ofertas vazias e sem sentido. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a Deus de todo o nosso coração. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25. Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, afirmou-se na esperança e na fé. O qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que por isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então aqui nessa segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala sobre Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, ele teve fé, revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Então que nós também, a exemplo de Abraão, que nós possamos também revigorar-nos sempre na nossa fé e darmos glórias a Deus, depositar a nossa fé e a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes:
disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, no Evangelho, o Evangelho reflete o que a gente falou na primeira leitura, né? Jesus viu Mateus e o chamou para o discípulo, para o discipulado, né? O chamou para ser discípulo. Então, Mateus era um pecador público, cobrador de impostos, visto e chamado por Jesus. Levantou-se e o seguiu. A prontidão e a imediaticidade de Mateus em levantar-se, deixar para trás o que fazia para ir com Jesus, se assemelha à vocação dos primeiros discípulos. Então, Jesus chamou pobres pecadores e agora chama pecadores públicos. Aliás, pobres pescadores, né? Ele chamou pobres pescadores, né? Para serem discípulos dele e agora chama pecadores públicos. Então, com estas pessoas, gente considerada impura e afastada de Deus, talvez não praticante da lei de Moisés, Jesus faz comunhão de mesa, estabelece intimidade. Respondendo à reprovação dos fariseus, Jesus descreve dois aspectos da sua missão, dos quais devem ser seguidos por seus discípulos e por sua igreja. Primeiro, Jesus veio para salvar a todos, mas em especial os pecadores, os doentes. Esses são os que mais precisam do divino médico. Quem já se acha saudável e salvo, física e espiritualmente, não precisa dos cuidados salvíficos do médico enviado por Deus. Segundo, voltando à primeira leitura, Jesus declara sua opção pelos vulneráveis e pelos pecadores, sua opção pela prática da misericórdia, mais que por ações religiosas vazias e cumprimentos de preceitos endurecidos da lei. Quero misericórdia e não sacrifício. É isso que Jesus fala para nós hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.